Paz do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, faremos a leitura até o versículo de número 5. O texto sagrado diz assim: chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em números. Amém? Eu quero agradecer por essa oportunidade de estar mais uma vez servindo a igreja em Cubatão. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Carlos Roberto Silva, que nos concede essa oportunidade. Também quero agradecer a Deus pela vida do evangelista Will Nascimento, da Débora, esse casal que tem abençoado a minha vida, a minha casa, a minha família, são amigos, e eu sou grato a Deus por mais uma vez ter recebido esse convite de servir a UMADEC. É uma bênção, uma alegria muito grande, rever tantas pessoas que amamos, respeitamos, e sabemos que Deus tem cuidado da sua obra e da sua vontade. A minha esposa está acompanhando. Te amo, meu amor. Não deu para ela vir, mas ela também está mandando um abraço aos nossos irmãos. Que alegria rever o Eli. Eu amo a sua vida, meu amigo. Você tem algo diferente. Deus prossiga te guardando e te usando. Meus irmãos, o texto que ora acabamos de ler, para uma correta interpretação do capítulo de número 16, nós precisamos voltar 5 anos na história, cronologicamente falando, propriamente no capítulo de número 14. O capítulo de número 14 é o que nós conhecemos biblicamente como primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira estadia missionária do apóstolo Paulo, ela dá início no capítulo 14, junto com Barnabé, e é interessante que Paulo vai na mesma região que ora acabamos de ler no capítulo de número 16. Mas é necessário voltarmos a essa narrativa para entender o que está por trás de tudo aquilo que Deus deseja ministrar ao nosso coração. No capítulo de número 14, Paulo prega o evangelho, e imediatamente aquilo que costumeiramente acontecia quando Paulo pregava é manifestado, ou seja, pessoas são conversas a Cristo,
sinais são gerados extraordinariamente. Entretanto, o culto do capítulo 14, ele não fica conhecido historicamente pelos resultados extraordinários, mas o culto do capítulo 14 fica conhecido pelo tumulto que acontece durante as ações extraordinárias de Deus. E eu explico. Paulo prega o evangelho, a igreja está vivendo uma fase de perseguição por conta disso. Quando Paulo está pregando, as pessoas estão sendo tocadas manifestacionalmente por Deus. A Bíblia Sagrada diz que aquele culto, que qualquer um levantaria e diria: Deus está nesse culto, não é isso que acontece. A Bíblia diz que Paulo é apedrejado, ao ponto de cair como morto, e assim encerra aquele culto. Quando a gente olha para isso do ponto de vista dos resultados, com muita franqueza, nós poderíamos dizer que aquele culto, humanamente falando, foi um culto que deu tudo errado. Porque quem olha pelo cenário dos resultados, imaginava que aquele culto seria lembrado pelas vidas que foram convertidas, pelas vidas que foram tocadas. Mas esse culto é narrado, e como eu gosto da Bíblia, que ela não ignora também os fatos circunstanciais. E de forma muito clara está narrado que aquele culto termina com um grande tumulto. Porém, passa-se 5 anos em ordem cronológica. O apóstolo Paulo, Silvano, vai começar o que nós chamamos de segunda viagem missionária. E é interessante, Paulo vai fazer o eixo na sua viagem missionária nas mesmas cidades que ele iniciou a sua primeira estadia missionária. E graciosamente, pelo viés da graça e da misericórdia, a Bíblia diz que Paulo vai a Derbe, Listra e Icônio. E não só isso, a Bíblia diz, no capítulo 16, já estamos nele, que tem uma igreja plantada, naquela igreja tem uma comunidade inserida, e como não se bastasse, daquela igreja, os irmãos apresentam a Paulo um discípulo. Aí a gente volta novamente para aplicar isso aqui. Se a gente olhasse para o culto do capítulo 14, a gente que é tão imediatista e urgentista, a gente diria assim: aquele culto deu tudo errado, e naquele culto, com certeza, ninguém sobreviveu, apenas Paulo. Só que quando passa 5 anos, a gente descobre mais uma vez, que a igreja não é um plano de homens, a igreja é um plano soberano da vontade de Deus. E algumas vezes, ou costumeiramente falando, quase sempre, Deus prefere ser adorado pelo impossível. Como assim? Por quê? Porque quando a gente olha e diz assim: aquele culto não deu em nada, ninguém daquele culto se salvou, no capítulo 16 está registrado que a igreja está plantada, e daquela igreja foi gerado um discípulo. Sabe o que é isso? Quem foi gerado naquele culto é uma gente como eu e você, improvável. Quem olhava dizia que não ia dar em nada, mas a graça se revelou salvadoramente. Que eu vou te fazer lembrar, não é porque você é muito bonitinho, não, é porque Deus costuma ir em lugares que alguns não vão. Deus costuma rasgar algumas estatísticas. Deus costuma
quebrar alguns planos imediatistas. Deus costuma frequentar os ambientes aonde ninguém frequentaria. Como assim? Eu vou te explicar. Se pelo resultado a certeza era que tudo terminaria em fracasso, lá no céu Deus estava dizendo: eu vou salvar Timóteo, eu vou salvar a igreja, eu vou levantar a igreja, porque o meu plano será revelado. Bendito é o nome do Senhor. Você sabe que Deus é um Deus de gente improvável, porque quando você olha para a sua história, você sabe que certamente você estaria em qualquer lugar, menos aqui. Quem olha para você do ponto de vista dos resultados, diria assim para você: vai servir para qualquer coisa, menos para um crente. Mas como Deus gosta de quebrar as estatísticas, o diabo estabeleceu uma estatística sobre a sua casa. O diabo estabeleceu uma estatística sobre a sua vida. Só que Deus mais uma vez quebrou o plano do diabo, rasgou as estatísticas, e Deus está pregando para alguém: você não é um número, você é um propósito. Você não é um número, você é um propósito. Porque se você fosse um número, certamente você seria uma estatística do fracasso. Só que Deus interage com essa história. Deus entra em cena. E quando ele entra em cena, o apóstolo Paulo nem está naquela região, e ele nem sabe o que está acontecendo, porque ele saiu dali quase morto. Só que Deus está por trás de toda a história, orquestrando os fatos. E aquele culto que todo mundo disse assim, acabou estampado nas notícias como um fracasso, o céu estava levantando a igreja e dizendo: o cenário do fracasso é o ventre que eu vou gerar a igreja. O cenário da dor é onde eu vou gerar um testemunho de edificação. Tem gente que está aqui, que sobre a sua vida estava uma sentença: vai morrer, acabou, já era. Mas o céu está dizendo: é graça, é propósito. Eu sei que tem gente aqui que a verdade é uma só: nem você acreditava na sua história, nem você acreditava nas possibilidades acerca da sua vida. Só que esse Deus que interage com a dinâmica da dor, das adversidades, Ele disse silenciosamente acerca de você: eu vou usar o cenário do tumulto, eu vou gerar discipulado a partir de você. Aí a gente chega no capítulo 16, e o capítulo 16 inicia com Paulo voltando àquela região. E quando o apóstolo Paulo volta àquela região, ele volta como um pastor daquela igreja. Os irmãos estavam ansiosos a fim de recebê-lo. Só que Paulo está marcado pela notícia de 5 anos atrás, porque as coisas não eram como hoje, irmão, tinha foto que mostrava a igreja todo dia. Na ideia de Paulo, aquela igreja nem levantada estava, nem plantada estava, porque o que marcou a vida daquela igreja foi a aparente notícia do fracasso. Só que Deus estava por trás de toda a história. Paulo não consegue ver o que Deus vê diante do propósito da graça, porque quem olhava para a nossa vida diria assim: ó, esse aí vai terminar, essa aí já era, já acabou. Só que Deus, como um bom maestro, Ele está orquestrando a história, e Ele está dizendo para alguém: fui eu que te salvei, fui eu que gerei um testemunho na sua vida, e ninguém tem nada a ver com isso. Se alguém colocou um número na sua cabeça, se alguém colocou uma sentença na sua cabeça, eu quebrei a sentença, eu quebrei a estatística e te salvei. Bendito é o nome de Jesus.
Eu sei que eu estou pregando para gente improvável. Eu sei que eu estou pregando para gente que ninguém acreditava nas possibilidades da sua vida. Mas a vida de Timóteo é marcada por algumas fases. A primeira fase é a fase de ser um discípulo improvável. Já vivemos ela. A segunda fase é a fase de decisões. E essa, sem dúvidas nenhuma, é uma das fases mais importantes na nossa vida. Por quê? Quando a gente lê que Timóteo é filho de mãe judia e de pai grego, parece que isso aqui não tem nada a nos ensinar. Mas na verdade, o centro da história de Timóteo está aqui. Por quê? Porque se Timóteo se envolve com o problema das culturas, certamente ele seria conduzido pela cultura do pai. Porque a cultura do pai é a cultura grega, mãe da filosofia, de onde é gerado o relativismo dos pensamentos. Uma cultura muito mais confortável para um jovem. Porque se ele fosse conduzido pela cultura da mãe, ele deveria ser conduzido por uma cultura de regras, de princípios, de ordenanças, 613 preceitos da lei, até os 12 anos decorados. Então, irmão, certamente viver uma cultura relativista é muito mais confortável. Só que se Timóteo não dissesse sim aos princípios, nessa noite eu não estaria falando sobre ele. Mas porque Timóteo disse sim àquilo que aparentemente é desconfortável, nessa noite nós aprendemos que o sim de Timóteo alinhou a vida dele a um propósito. Mas se alguém disse para você que viver renúncia é confortável, mentiu para você. Se alguém disse para você que viver uma cultura de santidade é confortável, mentiu outra vez. Viver consciente de uma cultura de santidade, de renúncia, não é confortável. Porque diante do cenário da renúncia, nós precisamos abrir mão de si próprio. Tem gente que para estar aqui, ele precisou abrir mão até de relacionamento familiar. Ele ouviu o pai dizer, ou eu ou a igreja, ou eu ou Jesus. Aí ele disse, pai, eu te amo, mas eu vou servir a Jesus e daqui a pouco eu venho te buscar. Só quem viveu o ambiente da renúncia sabe o que ela tem a nos ensinar. Quem nunca renunciou nada não sabe o que é renúncia. Irmão, a Bíblia Sagrada diz que Timóteo se rende à cultura da mãe. Quer uma prova? Na Bíblia Sagrada, dos 66 livros, 2 carregam o nome de Timóteo. Aí eu te pergunto, se Timóteo fala não para a cultura da mãe, ele estaria inserido na Bíblia Sagrada? Porque todos aqueles que viraram as costas para Deus, a história se encarregou de esquecê-los. A órfã disse não para Noemi, mas não é para Noemi, ela está falando não para o Deus de Noemi. A Ruth olhou para Noemi e disse assim, eu sei que você não tem nada para me dar no aqui e no agora, mas eu não estou escolhendo simplesmente você, eu estou escolhendo o seu Deus. Aí eu te pergunto, na Bíblia tem algum livro com o nome de órfã? Mas e de Ruth? Porque todos aqueles que se lembraram do Senhor e decidiram servir ao Senhor, a história se encarregou de revelar e desvendar um futuro inexplicável. Então as nossas decisões, daqui a pouco a gente vai pular, irmão. As nossas decisões precisam alinhar nossa vida ao nosso propósito de vida. Porque quem é que disse que tomar decisão é fácil demais? Não é. Tem gente que precisa tomar uma decisão que vai desvendar o futuro. Tem
Tem gente que precisa tomar uma decisão, e essa decisão é tão embaraçosa do ponto de vista humano, que vai tirar ele de ambientes relacionais. Tem gente que vai perder a amizade por causa de uma decisão. Tem gente que vai perder emprego por causa de uma decisão. Só que essa decisão está alinhando ele ao céu. Você perde na terra e ganha na eternidade. A Bíblia Sagrada diz que Timóteo se alinha a um propósito de Deus. A terceira fase na vida de Timóteo também é muito interessante. Agora eu já nem sei se alguém vai dar glória. A Bíblia diz que são os irmãos, a igreja local, que vai dar testemunho de Timóteo para Paulo. Não é Timóteo que vai lá na porta da igreja e ficar com o melhor terno, esperando Paulo chegar e dizer: eu sou Timóteo. Não, não. Quando Timóteo soube que Paulo estava na região, isso não alterou aquilo que ele já fazia. O que era? Servir a Deus. Porque tem gente que se altera quando ele descobre a oportunidade. Se a oportunidade não chegasse, ele estava na porta servindo. Mas quando ele descobriu que a oportunidade estava próximo de vislumbrar a realidade dele, ele deixou de servir e passou a querer ser servido pelos seus interesses. Mas o céu está dizendo para alguém: se você serve aqui, continua servindo lá. Se você está servindo lá, continua prestando um estilo de vida, que Deus é agradado pelos interesses que movem a sua alma. Vamos lá? Vou explicar. Se o Timóteo se auto-apresenta e se auto-intitula, eu duvido que ele seria inserido na jornada missionária do apóstolo Paulo. Mas para os irmãos apresentarem Timóteo a Paulo, é porque a cena é mais ou menos assim: Paulo, você lembra lá de 5 anos atrás, quando tudo parecia que não ia dar em nada? Você lembra lá naquele cenário improvável? Então, Paulo, a igreja está plantada, a igreja está em pronto avanço. E tem um detalhe, Paulo: no meio da igreja que foi gerada naquele cenário tumultuoso, a igreja também tem um discípulo. E tem um detalhe: ele serve em Listra, Derbe e Icônio. Sabe o que é isso? Ele frequenta uma região de quase 200 quilômetros sem o WhatsApp, sem o Instagram, sem o Facebook. Por quê? Porque o prazer dele não é ser reconhecido, o prazer dele é servir a igreja. E por onde ele passa nessa região, a igreja chegou a uma conclusão: Paulo, esse Timóteo é discípulo. Então não é o próprio Timóteo que vai se autodenominar discípulo. O primeiro nome que Timóteo recebe biblicamente não é de pastor, de pregador. O primeiro nome que Timóteo recebe é o nome de discípulo. Sabe o que isso significa? Simples: quem serve não vai ser esquecido. Quem está se gastando não será desprezado. Só que tem um detalhe: para a igreja dar testemunho de Timóteo, é porque Timóteo tinha relacionamento com a igreja local. Porque tem gente que é conhecido no mundo todo, mas na igreja local ele é um demônio. Não tem relacionamento com ninguém. Ah, irmão, já passei da fase que eu me preocupo com o seu bico. Mas o que acontece é que Timóteo está na igreja, está servindo, e os irmãos começam a dizer um para o outro: Kaique, esse aí é discípulo. Só que tem um detalhe: Timóteo, se é que ele esteve com Paulo uma única vez, mas numa única vez foi capaz dos irmãos olharem para Timóteo e dizer assim: Timóteo tem as credenciais, Silvano, de um discípulo. Aleluia!
E o detalhe é esse, irmão: o discípulo não é reconhecido dele mesmo, o discípulo só é uma expressão do mestre. Então, para alguém olhar para Timóteo e dizer que ele é um discípulo, é porque alguém olhou para ele e disse assim: certamente ele se parece com o mestre, certamente ele se parece com o mestre. E agora, eu já esqueci de Paulo, porque não é Paulo que salva. Quando eu olho para o mestre, eu me debruço aos pés do mestre amado, do Cristo de Deus. Aí, você vai olhar para essa pessoa que está do seu lado, você sabe que eu não faço essas coisas sempre. Você não vai dizer nada, você só vai dar uma olhadinha de canto de olho. Se ele tiver com vontade de cultuar, é porque é discípulo. Agora, se ele tiver com vontade de tomar o microfone e se aparecer, é porque ele é apenas um seguidor, irmão. É muito fácil descobrir quem é discípulo. Discípulo é aquele que está dizendo assim: é ele que está pregando, eu estou dando glória, porque quem manda na igreja é ele. Discípulo não quer aparecer, discípulo quer abrir o caminho para o mestre passar. Discípulo não quer ser reconhecido, discípulo quer que o mestre seja reconhecido. Só que daí a gente volta no ponto inicial. Para a igreja credibilizar o caráter dele como discípulo, é porque as credenciais de Timóteo eram reconhecidas pelo serviço e pela vida com Deus. Porque se Timóteo fosse reconhecido pelas indisposições, ele seria tudo menos um discípulo. Então cuidado, para quando alguém vai falar de você, diz assim: é uma bênção, mas tem uma história, né? Cuidado para quando alguém for falar de você, dizer assim: é até uma bênção, prega bem, mas tem uma historinha. Não, Timóteo é mais ou menos assim: todo dia que eu vou na igreja ele está servindo. Por onde eu passo eu vejo as credenciais do Cristo na vida dele. Ele até não sabe falar muito bem, ele até tem problema no intestino, porque Timóteo tinha. Ele é até jovem demais, só que ele se parece com o mestre. Se quando as marcas da nossa vida são as indisposições, é porque certamente a gente não foi alcançado pela graça salvadora. Porque quem é alcançado pela graça salvadora, quando alguém olha para a gente, a primeira coisa que ele diz: é Cristo que aparece na vida dele. É Cristo que é revelado na vida dela. Pode ser da pior casa, pode ser do pior bairro, da pior família, pode ser de um casamento misto igual Timóteo, porque isso aqui é um trauma social. Não é tão fácil dizer que é filho de um casamento misto. Diante de uma cultura que supervaloriza as tradições, Timóteo tinha vergonha das próprias origens. Só que Deus estava dizendo: Timóteo, eu conheço seu trauma. Eu conheço os problemas que estão por trás da sua história. Mas Timóteo, o seu coração está alinhado à minha vontade. Eu vou facilitar a jornada para você. Irmão, quando Deus resolve dizer sim acerca de nós, podem colocar o impedimento que for, podem criar a narrativa que for, podem levantar a traição que for, mas o céu está dizendo: eu alinhei a minha vida à sua, porque a sua vida revela o meu caráter, a sua vida revela a minha glória. Irmão, se tem uma coisa que Deus não tem, é contas a prestar a alguém. Quando Ele escolhe, acabou. Quando Deus decide colocar a mão, pode ser do pior bairro,
pode ser da pior família, ele coloca na história, coloca o nome na Bíblia Sagrada, e ele diz assim: é porque você disse sim para mim, e eu não desprezo quem decidiu andar comigo. Terceira fase na vida de Timóteo, é a fase que a igreja local certifica a credencial de Timóteo. Não é Timóteo que vai falar de si próprio, é a igreja que vai dar testemunho dele, porque não existe bênção na insubmissão, não existe sucesso na vida de alguém que é insubmisso. Para Timóteo ser lembrado, a igreja olhou para ele e disse assim: ele pode estar aqui com a gente, ou ele pode estar na jornada ministerial do apóstolo, isso aqui não vai alterar ele, porque a oportunidade não altera ele. Eu sei que você conhece gente que se altera por qualquer vento. Ele nem teria a oportunidade, mas ele sonhou, acabou. Só que Timóteo é do tipo de gente, se a oportunidade chegar, eu sei que foi ele que gerou, e se não chegar, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Ele não serve pela conveniência, ele serve pela dedicação e pela disposição. Porque quem serve pela conveniência coloca Deus atrás de um balcão e começa a barganhar com Deus. Se o Senhor fizer, eu faço. Se o Senhor abrir, eu vou me servir. Não, não. Quem está servindo a Deus com o coração integral, pode ter oportunidade, pode ter gente vendo, pode ter gente falando, ele está fazendo do mesmo jeito, porque a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Chegamos na quarta fase da vida de Timóteo, e aqui a gente já começa a concluir. O Timóteo é uma escolha de Deus. O Timóteo é alguém certificado pela igreja local. O Timóteo passa a ser uma escolha de Paulo, mas isso não isentou Timóteo de ouvir uma pergunta. Isso aqui está no grego, não é coisa da minha cabeça. As traduções trazem um diálogo entre Paulo e Timóteo, e a pergunta crucial de Paulo a Timóteo é mais ou menos assim: Timóteo, eu sei que você é uma escolha de Deus, eu sei que Deus salvou você, eu sei que a igreja encarrega a sua credencial, só que isso aqui é inevitável, porque você foi chamado para a comunidade judaica, Tito foi chamado para a comunidade grega. Tito não vai ouvir essa pergunta, mas Timóteo vai. Ô Timóteo, você é circuncidado? Vamos lá explicar, e eu sei que você sabe o que é isso. Eu não vou detalhar. Mas o cerimonialista preparava uma mesa limpa, pura, uma espécie de uma faca, uma linha de corte. O homem era colocado na mesa. Quando o homem era cortado na mesa, ele levantava, duas coisas aconteciam naquela cerimônia: muito sangue e muita dor. Só que quando o homem levantava, o cerimonialista dizia: tem aliança com Deus, próximo. Só que Timóteo é filho de um casamento misto, ele não foi circuncidado. Sabe o que Paulo estava dizendo para Timóteo? Você é uma escolha de Deus, a igreja reconheceu a sua credencial, eu quero que você continue comigo a jornada, só que você precisa passar na mesa de corte. Irmão, é difícil dar glória. Porque tem gente que tem uma capacidade intelectual extraordinária. Tem gente que até parece que vai dar certo. Tem gente que tem uma caixa de microfone, João, e ele sabe resolver, porque ele trata isso aqui como uma mecânica, uma engrenagem que ele pode fazer ela funcionar ou não. Só que você sempre olha e diz assim: está faltando alguma coisa. É porque pulou a fase da mesa.
Nenhum ministério é bem sucedido se ele não for gerado na mesa de corte. Duas coisas são reais na mesa: muita dor e muito sangue. Eu estou pregando para gente que já ouviu o Espírito Santo dizer: estou te esperando na mesa. Vou explicar e daqui a pouco você vai dar glória. Mas estou pregando para alguém que já deitou na mesa. Ele olha para si próprio e diz assim: está doendo muito, estou sangrando hemorragicamente, parece que não tem efeito nenhum, e parece que eu estou sangrando por simplesmente sangrar. Mas o céu está dizendo para alguém aqui nessa noite: a mesma mão que te conduziu na mesa, a mesma mão que permitiu o corte, é a mesma mão que vai curar a ferida, estancar o sangramento, gerar um testemunho e liberar o crescimento. Então você vai olhar para essa pessoa que está do seu lado, você simplesmente vai dizer assim para ela: está na mesa, suporta, ok? 1, 2, 3. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Se você foi chamado para deitar na mesa, se desarma, se rende. Não tem como anular a fase da mesa. Quer viver uma vida de providência, quer viver um chamado vocacional, deita na mesa, se rende, se entrega. Deus não usa ninguém sem que antes Ele fira. Deus não levanta ninguém sem que antes Ele toque, Ele fira, Ele abra um corte. Só que Ele está dizendo: o ministério gerado a partir do corte, ninguém para, ninguém para, ninguém para. Eu estou pregando para a gente que está carregando o sangramento. Eu estou pregando para a gente que está vindo de muitas mesas. Eu estou pregando para alguém que está vendo a linha de corte descer. Só que o céu está dizendo: se rende, se rende. O Espírito Santo está fazendo assim nessa noite, ó. Deita na mesa. Vai doer, vai sangrar, porque se alguém disse para você que vida cristã era uma Disneylândia, mentiu para você. O céu está dizendo para alguém aqui: vida cristã ainda é deitar na mesa, sentir a fase do corte, ver as marcas do sangramento aberto, olhar para a realidade da dor e dizer para si próprio: mas por que isso? Estava tudo dando certo. Só que o sinal de que está dando certo não é o sinal da aprovação. Não existe aprovação, não existe aliança sem que antes deite na mesa, aceite o corte. Vai sangrar. Tem gente que está sangrando muito, só que eu vou pregar a palavra. O céu está dizendo: eu estou estancando o sangramento hoje. Eu estou estancando. Deus não desperdiça cortes. Deus não desperdiça ferimentos. Gente ferida pela linha de corte da graça, escute o que o céu prega para você nessa noite. A mesma mão que te cortou é a mão que vai te curar. A mesma mão que te cortou é a mão que vai te usar. Porque não existe duas mãos de Deus.
É o mesmo Deus que te corta, porque tem coisa que tem que ser tirado. Muito mimadinho, irmão. Até porque Deus não interage vocação com gente mimada. Deus não interage vocação com gente cheia de si. Tem que deitar na mesa, tem que sangrar. Ah, é até bonitinho, até sabe falar. Não tem a mesa. Quando não tem a mesa, na primeira oportunidade, espirra, se revela. Mas o céu está dizendo: deitou na mesa, levantou, pronto. Deitou na... É fácil. É fácil descobrir quem passou pela fase da mesa. É fácil diagnosticar se anulou a fase ou se rendeu a ela. Irmão, se for muito cheio de mimimi, qualquer coisinha vou largar, pode ter certeza, em algum momento remediou a linha de corte. Agora, quem deitou na mesa? Carlinhos, então falando de mim, eu deitei na mesa. Carlinhos, inventaram uma narrativa acerca de mim. Eu sou um sobrevivente da mesa. Inventaram uma narrativa acerca da minha vida. Eu sou um sobrevivente da mesa. Irmão, quem é sobrevivente da mesa não se embaraça com narrativa, porque Deus não é Deus de narrativa. Deus é Deus de palavra absoluta. Ó o Espírito Santo dizendo para você hoje, ó, deita na mesa. Porque se você quer viver uma vida intensa comigo, deixa eu te cortar. Se você quer viver uma vocação comigo, deixa eu ferir a tua pele, a tua realidade. Deixa eu cortar aquilo que precisa ser cortado, sangrar. Quem nunca sangrou por uma chamada, por uma vocação, não valoriza, ganhou. De qualquer forma, pela conveniência, é porque não sangrou. Agora, quem viveu uma chamada pelo sangramento, pela dor, ele valoriza, ele não desperdiça a oportunidade, porque ele sabe como a fase da mesa marcou. Dilacerou. Tem gente que precisa ser dilacerada nessa noite. Tem gente que precisa desarmar um pouquinho. Irmão, eu não tenho nenhum problema com o louvor, com as manifestações do culto. Só que Deus está dizendo: não adianta nada rodar e não deitar na mesa. Não adianta nada viver pela impressionismo, mas sempre evitar a linha de corte. Irmão, Deus não manda zap, Deus manda palavra, Ele não manda nem recado. E parece que Deus encurralou você aqui nessa noite, não dá para fugir mais, e Deus está dizendo: eu coloquei uma mesa aqui na frente, eu estou esperando quem precisa se render hoje, eu estou esperando quem precisa se entregar, se entrega, se rende. Ó, aí a Bíblia diz assim, a gente acabou de ler, e o versículo 5 é uma realidade extraordinária, é uma correlação. Isso aqui é uma narrativa correlacionada. O versículo 5 só é uma realidade porque no versículo 3 e 4 Paulo chamou Timóteo e ele aceitou a fase da mesa. Eu estou dizendo que se você deitar na mesa, você não tem ideia. Deus está gerando um testemunho, e o testemunho que Ele está gerando vai gerar crescimento em você e numa igreja, vai gerar crescimento em você e na sua casa. Eu vou abrir a minha boca, levantar a minha mão para profetizar. Deus já liberou crescimento para uma DEC, mas tem que deitar na mesa, tem que aceitar o corte, porque a graça te basta, a graça te basta. Essa fase
não pode ser anulada, nem remediada. Essa fase precisa ser rendida, entregue. Essa fase precisa ser vivida por você. Primeira fase é a fase de ser alguém improvável. Todos nós somos improváveis diante da relação da graça. Ninguém merecia. Todos nós precisamos tomar uma decisão. Todos nós precisamos desfrutar de relacionamento com a igreja local. Até porque isso aqui é uma família, isso aqui é um corpo, e fora do corpo você apodrece. Em quarto lugar, é a fase da dor. Todo mundo precisa viver a fase da mesa. Só que Deus está dizendo, em quinto e último lugar, o testemunho que eu vou gerar em você está abrindo uma porta de crescimento no céu. Eu estou pregando para alguém aqui, Deus está desvendando algumas coisas. Tem gente que até hoje não entendeu o porquê de muita coisa. Tem gente que não entendeu a fase da mesa até hoje. Mas o céu está dizendo, eu te coloquei na mesa porque eu estava te preparando para crescer. Enquanto você sangrava, eu já via o crescimento lá na frente. Então deita hoje, se rende hoje, porque Deus já liberou crescimento para a sua casa. Deus já liberou crescimento para a sua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus. E vai ser muito rápido o que Deus vai ministrar aqui agora. Eu quero orar por você que precisa urgentemente se render à mesa de Deus. Segundo convite, eu quero orar por você que está vivendo a fase da dor, da mesa, do corte, do sangramento, mas não estava compreendendo os planos de Deus. Hoje Deus está desvendando aquilo que estava ocultado a você. E Deus está dizendo para você nessa noite, eu já liberei crescimento na sua vida. Eu já dei uma ordem de crescimento para a sua vida espiritual. Seu ministério foi gerado na mesa, ninguém vai parar a sua jornada. Então, sem perca de tempo, se você tem coragem de ser sincero com Deus, se você precisa se render à fase da mesa, ou está vivendo ela, sem perca de tempo, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu não estou chamando não crente, eu estou chamando gente que precisa compreender a dinâmica de Deus. Eu preciso que você tenha coragem de se render. Eu preciso que você se desarme nessa noite. Porque tem dia que a gente corre, tem dia que a gente pula, mas tem dia que a gente se dobra. O céu está dizendo para você aqui hoje, eu não desperdiço cortes. Não foi involuntário. Eu não faço nada pela metade. Eu permiti a mesa. Eu permiti o corte. Só que eu estou gerando um testemunho na sua vida. Onde a vida colocou um corte, eu coloquei um propósito. Onde a vida colocou uma dor, eu estou colocando uma promessa. Onde alguém colocou uma sentença, eu estou colocando um propósito na sua vida. E eu repito a profecia de Deus. Por causa do seu quebrantamento, da sua deliberação à mesa de Deus, Ele está dizendo para alguém, o crescimento foi autorizado na sua vida. Nas tuas cartas que carregam seu nome, Paulo deu
um conselho a Timóteo nas duas. Isso é sublime. Paulo disse nas duas cartas: Timóteo, primeiro, pregue o evangelho, independente das indisposições, pregue o evangelho. O segundo conselho, Paulo usou um verbo formado de 3 palavras gregas, e o verbo é anasopirein no grego. Sabe o que Paulo estava dizendo para Timóteo? Desperta o dom que há em você. A palavra anasopirein é Paulo dizendo para Timóteo mais ou menos assim: eu sei que você é jovem, eu sei que você tem um problema de saúde, eu sei, Timóteo, que você sofre de timidez pessoal, mas se você despertar o dom que há em você, ninguém vai te parar. Sabe qual é a ideia que Paulo está dizendo para Timóteo? E essa aqui é uma das coisas que mais me provoca. É que Paulo está dizendo para Timóteo dessa forma: desperta o dom que está, não que virá. É a ideia que o dom não vem, o dom está na igreja. Porque quem serve ao Senhor e é contemplado pelos dons não será aplaudido, porque o dom não é para engrandecimento pessoal, o dom é para edificação da igreja. Então o que Paulo estava dizendo para Timóteo é: desperta o dom que há em você. Porque se você despertar o dom, Timóteo, 3 coisas podem acontecer. Você tem um problema de saúde, o dom pode te curar. Você tem um problema de timidez, a sua timidez será vencida. Você tem um problema de ser jovem demais e não passar credibilidade para algumas pessoas, o dom te credibiliza. Então nessa noite o Espírito Santo de Deus, eu já senti tanta graça de Deus aqui essa noite, mas eu sei quando o Espírito Santo de Deus quer interagir com a igreja. E o Espírito Santo disse ao meu coração: diga à minha igreja que o dom não virá, o dom já está aqui. Então você que profetiza, não espere uma música agitada para se levantar. Você que tem o dom de cura, não espere os holofotes para se sentir à disposição de ser usado. Você que tem o dom da palavra, não espere o microfone. O céu está dizendo para alguém: o dom não vem, o dom exala da igreja. Eu estou dizendo que por causa daquilo que Deus vai fazer na sua vida, eu estou dizendo que por causa daquilo que Deus gerou dentro de você na mesa, ninguém vai parar a sua história, ninguém vai parar o seu avanço, porque Deus autorizou crescimento. Receba a palavra. E o Espírito Santo de Deus está gritando aqui nessa noite: desperta o dom que há em você. Eu quero orar. Eu quero orar pelas pessoas que estão na mesa, que estão se rendendo. E eu quero orar por você que precisa viver a experiência de ser um discípulo inflamado pelo poder do Espírito Santo. Nessa noite, Deus está dizendo para alguém aqui: já deu. Rasga as suas anotações, rasga as suas notas, se rende, desperta o dom. Porque se você despertar o dom, certamente você não vai agir pela sua imaturidade mais. Se você despertar o dom, ninguém te para. Senhor meu Deus e meu Pai, como igreja nós oramos,
Eu quero orar por esses que estão vivendo a fase da dor, do sangramento, a fase das circunstâncias, a fase da incompreensão de alguns cortes. Eu quero te pedir, ó Pai, toque-os com o seu testemunho poderoso, toque-os com a sua graça redentora e curadora. Ressignifique a vida de alguém que está vivendo essa fase. Ressignifique a vida de alguém que está na mesa. Ajude, Pai, se render. Ajude se entregar. Ajude desarmar os interesses pessoais. Ajude a abrir mão do próprio egoísmo e da própria vaidade, se entregar a Ti. E ajude-nos, ó Pai, a despertar aquilo que o Senhor nos entregou para a edificação da igreja local, não para o nosso engrandecimento, porque tudo que o Senhor faz na igreja não é sobre nós, é sobre a glória do Seu nome em nós, ó Pai. Edifica a Tua igreja pelo toque ministrador do dom. Renova corações, restaura. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Seja tocado pela graça do Senhor. Seja curado nessa noite. Seja renovado nessa noite. Do seu lado, escolhe uma pessoa, dá um abraço nessa pessoa e diga para ela: o Deus do corte é o Deus do propósito. Diga isso para uma pessoa, diga isso para duas pessoas, diga isso para alguém: o Deus do corte é o Deus do propósito, o Deus do corte. graça te basta.